A doença celíaca é uma doença que a gente imagina que a prevalência seja muito grande, mas o diagnóstico ainda é muito difícil pela falta de busca, porque as queixas são muito inespecíficas. Então, o nosso paciente que tem uma doença com queixas inespecíficas, essa doença se confunde com diversas outras possíveis. O que é doença celíaca? Já você começou, agora Desculpe. Explica. O que é doença celíaca? A doença celíaca é a intolerância ao glúten. É uma intolerância severa ao glúten, é uma doença que vai estar na sua herança genética, não é uma doença que você adquire comendo ou não comendo o glúten, é uma doença que você vai ter herança genética, é chamada de autoimune. E é uma doença que você pode abrir ou não um quadro com queixas clínicas, dizendo que está sentindo uma coisa ou outra. Dentre os sintomas muito comuns, que se confundem com diversas outras doenças, vem a distensão abdominal, que é quando a barriga vai ficando grande, estufada, aquela história dolorida. de você chegar no final do dia, ter que abrir o cinto. E essa história mesmo. Essa é uma queixa muito comum, também de outras patologias. A gente pode ter enjoo, a gente pode ter emagrecimento, diarreia, até constipação, que não é uma face muito comum, mas pode acontecer. Então, são sintomas do nosso dia a dia de gastro, né? E aí, se a gente não abrir os olhos e procurar essas doenças, a gente não vai encontrá-las. Então, o nosso paciente precisa de um médico ouvinte e que esteja disposto a procurar. E preparado. E preparado, muitas vezes com você vai ver esse conhecimento. paciente mais de uma vez até fazer esse diagnóstico. Sem dúvida. Que mais? E depois do diagnóstico, a gente consegue ajudar esse paciente, muitas vezes com medicações, mas outras vezes, por incrível que pareça, sem ter medicações disponíveis. Essa doença do glúten, por exemplo, que eu citei, outros tipos de intolerâncias alimentares, são doenças que a restrição daquele alimento é a solução do problema. Só que se você não souber qual é o alimento, como você restringe diversos alimentos? Então não é um segredo simplesmente deixar de comer as coisas que você pensa que estão te fazendo mal. Quando você acha que tem um alimento te fazendo mal ou tem um sintoma gastroenterológico, tem que procurar o especialista. E assim a gente vai fechar o seu diagnóstico. Com o diagnóstico, aí sim, nós vamos optar qual o grupo alimentar, qual é o tipo de alimento que deve ser retirado. E com esta retirada, a gente vai entender quais os nutrientes que você vai precisar suplementar de alguma maneira.